Ora bem, muito boa noite, antes de mais. A questão que se põe hoje é uma questão muito complexa, não é nada fácil, e eu vou ter que recorrer um pouco à história que não vos ensinaram e a outras matérias, porque senão não se percebe nada. Dar aqui os autores em separado é uma inutilidade e não se percebe nem em filosofia. Bom, quanto mais numa aula de ideologias. Ora bem, aquilo que faz o liberalismo, e o liberalismo começa teoricamente, enfim, um pouco junto ao iluminismo, um pouco mano a mano, naquela discussão que antecedeu a Revolução Francesa e que depois sucedeu à Revolução Francesa também, em certa medida, não é verdade? Mas a questão central é que ela instala-se, sobretudo, nos países desenvolvidos, na zona urbana. Na zona urbana. E isso é uma reforma que traz consequências brutais no desenvolvimento e nas pessoas concretas. O que é que traz como consequência? Em primeiro lugar, traz a consequência da destruição da agricultura tradicional. Quem são os novos trabalhadores das grandes empresas que se situam na periferia das grandes cidades, na zona periurbana? São os camponeses. Dir-me-ão, mas isso já não é um processo novo. Não, não é. Se forem ver a história de Portugal, e aconteceu em todo o lado, a lei das sesmarias, se forem ao nosso Dom Dinis, já havia, desde então, a preocupação da desertificação do interior. Portanto, desde a primeira dinastia que se fala da fuga dos campos para as cidades, do abandono das propriedades, do abandono do cultivo da terra e a concentração dessas pessoas nas cidades. Porquê? Porque aí é que havia emprego e, sobretudo, porque o comércio era a área mais favorável, era aquilo que rendia mais a todos os estratos da sociedade, desde o grande exportador até ao pequeno comerciante de retalho que vendia, enfim, os verdes, que vendia a alimentação das populações urbanas, que não são sustentáveis. Não se esqueçam disso, não é? Aliás, não se vão esquecer porque, dentro em breve, a força normativa dos factos vai fazer lembrar às populações urbanas que elas não são sustentáveis. Já faltou mais. Bom, ora bem, portanto, a primeira grande consequência é a transformação de trabalhadores rurais em proletários urbanos, em operários urbanos. Isto tem a maior consequência, não vou entrar porque isto não é uma aula, se fosse uma aula de sociologia, isto dava uma aula. A destruição da família extensa, a proletarização destas classes, a perda do sentido religioso e tradicional ligado à terra. A terra é... Porquê é que a agricultura é conservadora? Porque os ciclos anuais são conservadores, não é verdade? A sementeira, a não sei quê, a poda, tudo isto tem estações, tudo isto tem uma rotação que é sempre igual. Não é por acaso que as populações ligadas à terra são, por definição, conservadoras. É por causa disto. Isto é rompido com esta separação do homem relativamente, e da mulher, relativamente
à sua agricultura, seja ela de subsistência, seja ela mais extensa. Bom, primeira grande consequência social. Segunda grande consequência social, a destruição do pequeno comércio, do pequeno artesanato, da pequena indústria. Ou seja, em certa medida, acontece o que hoje acontece com os supermercados. Se nós formos para uma terra menos desenvolvida e, no meio daquilo, pegarmos uma grande superfície, as pequenas casas que vendem produtos, enfim, pequenas mercearias, pequenas drogarias que vendem produtos a retalho, são postas perante um stress que leva geralmente à sua falência. E uma das atitudes desta altura, hoje também se faz, mas é proibido, mas também se faz, era o dumping. O que é o dumping? É a venda continuada, prolongada de um determinado produto ao seu preço de custo, sem lucro, ou abaixo do preço de custo. Para quê? Para destruir esta pequena concorrência e depois ficar com o monopólio das vendas. Esta é outra grande consequência da do novo processo de industrialização que aparece eminentemente ligado ao liberalismo. E de repente temos classes novas. Eu já dei isto, já demos isto na introdução às ciências sociais e políticas, aquela pirâmide que é sobretudo marxista, mas que está bem feita, que começa no Lumpendouro, na burguesia, que tem várias, que está ligada, mas que tem várias, a burguesia, sobretudo a industrial, comercial, a agrícola também, e sobretudo a financeira, que é quem controla as outras. It's always about money. Que é um pequeno segmento demográfico da população. As elites não têm mais de 1%, 2%, e é muito, 2% já é muito. E depois uma ausência de classes médias, quase que são residuais, há meia dúzia de militares, professores e tal, mas o resto, a grande classe média, não existe. E nessa altura nem sequer é visível. E depois há uma enorme massa de proletários rurais, mas sobretudo proletários urbanos, de operários. E vejamos, porquê é que se deram estes nomes a estas classes? Isto tem a ver com o processo histórico, não é? A burguesia, porque ela nasce ligada ao burgo, porque ela nasce ligada à cidade, não é? Burgo quer dizer cidade. E há imensas terras que têm a palavra burgo no Edimburgo, não é? Marburgo, Luxemburgo. Esta palavra burgo, no fim, significa exatamente cidade. Portanto, como este fenómeno é inexoravelmente um fenómeno urbano, é daí que vem. Porquê é que as indústrias são colocadas no meio das cidades? Primeiro, não havia qualquer intenção ecológica, não é? O forno deitava fumo no meio da cidade, paciência, era um efeito colateral. E depois, em segundo lugar, por causa dos transportes, não havia transportes fáceis, não havia câmaras frigoríficas, não havia armazenamento. E, portanto, a lógica mais elementar e simplificada era a de instalar a indústria no meio das cidades e o fornecimento, o escoamento dos produtos acabados era feita naturalmente por uma rede fácil
próxima, de proximidade. Havia algumas exceções, ainda hoje de manhã referi isso, a fábrica da pólvora foi instalada em Barcarena. Porquê? Porque era pólvora, e a pólvora volta e meia explodia. Como explodiu? Barcarena, a fábrica de Barcarena explodiu várias vezes, explodiu e destruiu aquilo tudo. Porquê? Porque, é claro, é um produto perigoso e altamente inflamável. E, por conseguinte, ela foi posta, mas reparem, não foi lá para o meio do país, ficou na periferia na mesma, ficou no litoral, na grande Lisboa, digamos assim, na zona da grande Lisboa. O resto ficou dentro da cidade. As grandes fábricas de cortumes, as grandes fábricas de que faziam botas, selins, arreios, que era fundamental naquela altura, estavam no Val de Alcântara, a Fábrica Nacional de Cortumes. A Fábrica da Seda estava nas Amoreiras. Portanto, as grandes fábricas estavam instaladas no meio das cidades. E era assim em todo lado, não era só aqui. Não era só aqui. Por conseguinte, burguês, porquê? Os bancos estão nas cidades. Não é verdade? A indústria está na cidade. E, portanto, eles tinham nascido por causa do burgo, eram burgueses, era uma classe nova que tinha sido criada em torno da cidade. E porquê proletário? Perguntarão. Proletário porque eles tinham perdido a terra, tinham perdido a ligação à terra, tinham perdido o emprego da terra. E sobrava-lhe o quê? As mãos e os braços para trabalhar. Só que se eu for sozinho a trabalhar, não sobrevivo. Se eu trabalhar e a minha mulher, já sobrevive menos pior. Mas se eu tiver 10 filhos todos a trabalhar, o rendimento que vai para casa, ainda que miserável, já de certa forma permite um nível de pobreza menor. E, portanto, o proletário é aquele que vive da sua prole. Prole quer dizer descendência, quer dizer família no sentido extenso. Quanto maior for a prole, melhor eu governo, ou menos pior, eu governo o agregado familiar. Não tenho mais riqueza, senão o trabalho braçal da prole. Ora bem, estas condições, e os senhores viram isto, o Adam Smith é de facto o grande teorizador do liberalismo, da mão invisível, da crença religiosa no mercado. O mercado regula-se sozinho. O Estado tem que tirar as suas mãos da economia, tem que ser reduzido ao mínimo. Tribunais e polícia, não queremos mais nada. Esta ideologia tem autores fervorosos que entram na mística deste automatismo inexorável, como o Goodwin ou o Condorcet. Não vamos entrar agora nisto, já foi dito. E depois tem os pessimistas. Os pessimistas, em certa medida, ficam do lado da direita, é muito curioso. Ou seja, eu sou de direita, atenção, hein? Eu depois digo em que é que eu acredito, para os senhores verem que eu estou aqui a fazer um esforço de imparcialidade completa. Acreditam que, e de facto, e por isso chamam-lhe pessimistas, eu penso que é um nome estúpido. Ficou assim, agora já não há nada a fazer, não é verdade? Não acho que seja razoável, que eles não são pessimistas. Malthus não é um pessimista. Sismondi não é um pessimista. São realistas. Eles vão à procura dos efeitos e chegam a conclusões dramáticas. Mas isto não é ser pessimista. Isto é ser realista, é ao contrário. Não é? O que é que o senhor Malthus provou? Provou uma coisa que é
que está à vista, que é o nível, o ritmo de produção. O David Ricardo depois vai explicar isto melhor com a teoria da renda. Não é? A renda cresce cada vez menos. Tem uma progressão geométrica, depois tem uma decadência, a eficácia do investimento. Ora bem, aqui é igual, não é? Mas na lógica do Ricardo, do Malthus, a renda tinha uma progressão aritmética, era uma reta oblíqua, ia crescendo sempre ao mesmo ritmo. Enquanto a população, que se manteve baixa durante milénios, chega àquela altura e explode, não é verdade? Faz uma curva em progressão geométrica. E cruzando as duas linhas, a reta e a curva em progressão geométrica, chegamos à conclusão que com o crescimento inexorável da população, os bens alimentares não vão ser suficientes. E, portanto, o equilíbrio do futuro é a miséria, é a fome, é a catástrofe. Isto não é ser pessimista, isto é ter olhos na cara e ler o futuro antes do tempo. Já está a acontecer. É claro que com a teoria dos ecologistas agrava-se isto, porque não é possível o sofrimento das galinhas, não é possível o sofrimento das lagostas, e mais não sei quê, e quanto mais benesses destas dermos à indústria alimentar, mais raros ficam os produtos que ela própria oferece no mercado. E quanto mais raros forem, mais caros são. É a lei da oferta e da procura. E por conseguinte, vamos ter, é por isso é que estes senhores da Agenda 2030, que são malfeitores da humanidade, estão neste momento a produzir insetos para alimentar o povo, os senhores. Não é? Ou seja, isto é uma fantasia. Não, já chegaram aos supermercados alimentos feitos com farinha de insetos. Nesta aldeia onde eu vivo, é uma coisa extraordinária, aqui ao lado, no meio de nada, já há uma fábrica que produz larvas e grilos para moer e fazer farinha. Isto é que é o admirável mundo novo. Ainda não percebemos que mal é que aquilo fará, porque a quitina dos insetos, que é uma coisa que está nas partes rijas destes infernos, é eventualmente venenosa, contém produtos venenosos. Mas que se lixe, isso é uma coisa que se vai ver com o tempo, quando as pessoas começarem a morrer. Aliás, o próprio Malthus, as soluções que dá são tenebrosas. É extraordinário. O Malthus é posto no pelintro. É uma coisa, um homem admirável. Não, isso não há dúvida. É um raciocínio que vai muito à frente do tempo. O que é que ele propõe? Propõe que devíamos deixar morrer os pobrezinhos. Pobrezinhos não vão a lado nenhum. Não produzem nada e só comem. E, portanto, não vale a pena. É preciso restringir a população. É preciso diminuir a população. Isto é exatamente o que propõe o Fórum Económico Mundial. Os senhores deviam ver, o senhor Schwab e essa gente, não é verdade, que está, onde está o Sr. Guterres, vestido a barulho, onde está o rei de Inglaterra, metido a barulho, you will have nothing, but you will be happy, é a agenda do Fórum Mundial. A ideia é reduzir a população. Como? Reduzir a população é controle dos nascimentos, preservativos, isto, aquilo, aquilo outro, esterilizações. Não chega. Não chega. Diz o... Não, isto não chega. Então, este dizia mais ou menos a mesma coisa, de outra maneira. Os pobrezinhos não se devem casar, os jovens devem ser castos até mais tarde e não ter filhos. Devemos deixar morrer à fome os doentes que não tenham maneira
sobreviver os fracos. Isso era o que fazia o Hitler. O Hitler tinha isto, coisa que não vos ensinam. Não vos ensinam porquê? Porque é uma solução que está a ser aplicada hoje. E, portanto, é desagradável estar a mostrar que quem inventou isto foi o Hitler. O Hitler tinha duas formas de extermínio. O extermínio das classes, das populações que ele considerava de segunda, que eram os judeus, os ciganos, os argelinos, aquela malta toda, não é? Os africanos, que era matá-los pura e simplesmente, matá-los primeiro em caminhonetas fechadas com o tubo de escape lá para dentro, depois a tiro, depois como era muito complicado e gastava-se muito dinheiro em balas, e os soldados ficavam um bocado mareados por estarem a assassinar crianças em série, criou-se a solução final, que era mais limpa, que era com Auschwitz, punham-se lá as pessoas dentro da câmara de gás, matava-se, queimava-se aquilo tudo. E quem queimava eram os próprios judeus, que depois iam ser queimados a seguir, e portanto era uma situação higiênica. 6 milhões e meio, fora os 600 mil ciganos e os comunistas e tudo, foi tudo para o forno. Mas isso não se fala muito. Porquê? Porque não têm lobby. Bem, mas havia outra coisa, que era o Instituto Imperial Institut für Euthanasia Berlim. O Instituto do Reich para a Eutanásia. O que era isto? Era os arianos. Não confundir. Arianos é a raça superior. Mas, volta e meia, havia ali um desaire e os arianos produziam uma criancinha deficiente. Essa criancinha não podia ser confundida com os judeus. Não, é raça superior a mesma. É defeituosa. Tem que ser abatida com uma forma clean, científica, inodora e sem dor pelo Instituto da Eutanásia de Berlim. Que horror! Então matavam os miúdos defeituosos e a tudo à vida. Ariano. Mas isso nunca mais houve. Se os senhores forem à Holanda, não conseguem se não encontrar uma família resistente que até agora conseguiu manter o filho, um filho mongoloide, um filho com trissomíase 21, ou como é que eles chamam. Só há um. Mas vão ver, não é preciso, este gajo é doido, as coisas que ele diz aqui gravadas. Pois é, então vão ver. Há leis na Holanda que impelem ao abate, mas não é aborto. Isso vão todos. Alguém que passe pelo Serviço Nacional de Saúde e que eles detetem que a criancinha é deficiente, vai à vida, quer os pais queiram, quer não. Isto é democracia, isto é liberalismo. Isto é o Adam Smith. Mas se nasceu e não se detectou, e depois veio-se a provar que é mongoloide, tem que ser morto através da eutanásia. Mas os pais não querem, não interessa, o Estado determina que não quer mongoloides na Holanda. É assim, 2023, e já dura uns anos. É a vossa Europa, a linda Europa que nós criámos. Tem, como veem, cá estão as leis do senhor Maltes. Convém ver, que o Maltes propõe o mesmo. De maneira que esta direita fica-se por aqui. Fica-se por aqui. Aquilo que diz o Sismondi, por exemplo, ficam apavorados com o que veem das condições de trabalho, e era de ficar, claro que era de ficar apavorado com as condições de trabalho das classes operárias. Não tinham horários de trabalho, não tinham higiene no trabalho, dormiam agarrados às máquinas, havia trabalho infantil, o salário era de miséria. Cortavam os braços ou as mãos, o início do maquinismo, não é? Serras, máquinas a vapor, não sei o quê, ficavam na miséria, não tinham qualquer tipo de seguro, qualquer tipo de ajuda. Ficavam à lei da misericórdia.
da compaixão das pessoas que davam esmolas no meio da rua. Isto era a situação da classe operária. Bom, quais são as soluções? Já vimos que há uma espécie de solução que eu chamaria de centro, para termos uma ideia, que é a solução do bom patrão, que é a solução de um senhor chamado Robert Owen, Le Bon Patron. Para terem uma ideia presente disto, é o comendador naveiro, Azenhais Naveiro, do Café Delta. Um homem que veio do nada, que era contrabandista, andava a saltar as fronteiras para vender coisas do lado de lá sem pagar impostos, era um contrabandista, mas a pouco e pouco foi-se estabelecendo na indústria do café, em Campo Maior, e criou uma empresa exemplar, porque cuida de toda a população de Campo Maior. Cuida dos estudantes de Campo Maior, das mães de Campo Maior, dos desempregados de Campo Maior, ajuda toda a comunidade. Le Bon Patron. É o patrão bom, é o patrão pai, é o patrão paternalista, é o patrão que põe a sua fortuna a dar dinheiro para si, mas uma grande parte é também para os outros. Bah, mas isto é uma exceção. Era o senhor Robert Owen, que tem vão ver, não posso estar, obviamente, a entrar nisto tudo, senão nunca mais acaba, mas vão ver a biografia do Owen e veem que ele vem do nada e que é o mesmo tipo de patrão de que o nosso compatriota recém-falecido. Bom, mas isto não é a grande solução, isto é uma solução micro, é uma solução que dá para... Em Portugal, onde é que há? Há em Campo Maior. E mais quem? Em Campo Maior. E outro exemplo, em Campo Maior. Portanto, não é uma grande solução, é uma solução micro. E por isso surge a esquerda. A esquerda nasce do problema social, daquilo que se veio a chamar a questão social, que era cada vez mais pessoas chegavam do campo para vir trabalhar nas indústrias e viviam nesta miséria humana, miséria total. Crianças a serem exploradas desde mais tenra idade, sem horários de trabalho, não há, dormiam ao pé das máquinas, como é hoje no Bangladesh, onde a gente vai comprar a roupinha feita das grandes marcas, não é? Está mais barato. Ou na China, ou em alguns países da África, para onde foi deslocalizada a indústria ocidental, porque é mais longe e a gente vive bem, convive bem com a exploração miserável das crianças e do homem pelo homem, como o lítiozinho dos vossos telemóveis e do meu. Como é longe, já não cheira mal. Pronto. Isto é que é a lógica do capitalismo internacional. Ora bem, e é contra isto que se revolta a classe operária e forma, basicamente, uma unidade espontânea, chamada a Primeira Internacional Operária, ou a Primeira Internacional Socialista, que não se chamava assim, chamava-se a Associação Internacional dos Trabalhadores, mas ficou conhecida para a história como a Primeira Internacional Socialista, que reunia todas as falanges diferentes de protesto que existiam pelo mundo industrializado de então. Nos outros não se punha o problema, não é? No meio do deserto havia camelos, não havia sindicatos. Havia areia e tendas e não havia sindicatos. Ora bem, mas neste mundo industrializado, Estados Unidos e tal, quando é que isto surge? Surge pouco depois da Guerra Civil Americana, em 1864.
E dura cerca de 10 anos, um pouco mais, não interessa. Cerca de 10 anos. Esta primeira internacional é absolutamente fundamental para se perceber a esquerda, porque a esquerda nasce aqui, nasce ali. Aquilo é o certificado de nascimento de toda a esquerda. O que é que converge para ali? 3 falanges diferentes. Uma mais à esquerda, outra mais à direita e outra intermédia. Qual era a mais à esquerda? Os anarquistas. Os anarquistas do blanquismo. Havia 2 blanquismos, é um bocado confuso, porque há um anarquista francês chamado Blanqui e outro chamado Louis Blanc, B-L-A-N-C, Blanc. Louis Blanc e Blanqui. São 2 diferentes, mas a causa era a mesma. Eram anarquistas. Há anarquistas na Rússia, como o Tolstói ou como o Kropotkin. Há anarquistas cá, há anarquistas doidos, completamente alucinados, dos como o Stirner, não é verdade? O egoísmo integral, enfim. O anarquismo é um menu que não tem fim. Mas aqueles que estavam lá eram basicamente os ativistas anarquistas. Esses é que sim. Não eram filósofos, eram ativistas. E esses ativistas estavam ligados ao anarco-sindicalismo. Anarco-sindicalismo. O sindicalismo que queria destruir o Estado burguês. Com gente como Pierre-Joseph Proudhon. Qu'est-ce que la propriété? Um livro dele célebre. O que é a propriedade? A propriedade é um roubo. E, enfim, era um grande movimentador de massas da esquerda anarquista. E outros tantos que agora não vou aqui dar um por um. Bom, qual era o lugar comum? Qual era a comunidade que havia entre estes anarquistas? Primeiro, talvez, que havia nesta unidade operária contra o liberalismo. Bom, era melhores condições de trabalho para os trabalhadores, horários de trabalho, proibir o trabalho infantil, regular a doença e as mutilações provocadas pelo trabalho, as indemnizações, etc. e tal, garantir os direitos dos trabalhadores, garantir, enfim, tudo o que dizia respeito ao trabalho, porque nada era regulado. Laissez-faire, laissez-passer, que le monde va de lui-même. O Estado não deve intervir na economia. Ah, não. Então que se lixe. Cada um manda no que é seu. Pronto. E, portanto, era exatamente o contrário. Isto não pode continuar assim. Isso era a queixa comum. E agora, quais eram as diferenças? As diferenças eram as diferenças da receita. Como é que isto se resolve? O problema era comum. Agora, como é que isto se resolve? E diziam os anarquistas, isto só tem uma solução. É destruir tudo. Terra queimada. Nós temos que destruir a infraestrutura toda do capitalismo. Nós temos que destruir, de uma vez por todas, tudo aquilo que é a organização do Estado burguês, que ele não tem cura. Não tem cura. E, portanto, a revolução que nós, anarquistas, temos de levar a cabo é uma revolução de demolição. Não é só da burguesia, é do Estado burguês. Destruir tudo. E depois do caos, nasce uma nova ordem. Qual é? É a ordem comunal. É a criação de comunas autogeridas, geridas pelos próprios, em que são os próprios trabalhadores
que definem as políticas, que definem as metas, que definem a produção e o modo de produção. Não há amos. Se os senhores forem ao hino da Primeira Internacional, que ainda hoje se canta pelos herdeiros da Internacional, começa com a frase de pé, ó vítimas da fome. Reparem bem o dramatismo disto. A primeira frase do hino é de pé, ó vítimas da fome, e acaba uma terra sem amos, sem mestres, sem donos, sem chefes. A Internacional. Então, não tem chefes? Como é que é? Somos nós os trabalhadores, que vamos definir como é que é. Nós é que vamos gerir. Não queremos chefes. É uma construção de baixo para cima, em pirâmide, em que somos nós a mandar. Bom, isto é o modo anarquista. Na outra ponta, portanto, mais à direita, está a mesma coisa com dois nomes, o socialismo francês e a social-democracia de Alemanha. Portanto, qual é a diferença entre o socialismo e a social-democracia? Não há. Não há. Querem a mesma coisa. É a mesma doutrina, batizada em França como le socialisme e na Alemanha como social-democracia. Mas não há diferença nenhuma. É a mesma coisa. Bom, quem são os autores? Sobretudo dois, Ferdinand Lassalle e Bernstein. É claro, há outra figura que eu também falo sempre no meio disto tudo, já lá vou, que é o Sr. Kautsky. Também é importante ler o Kautsky. O Kautsky veio do movimento do meio, daquilo que não é centrista, é do meio entre a extrema-esquerda e a esquerda mais moderada, do meio destas duas, não é do centro, que é o marxismo. Veio do marxismo. Só que o Kautsky, que andou militante no marxismo, às tantas arrependeu-se, é como o filho do atual dirigente do Hamas, também se arrependeu, virou cristão e hoje está a fazer programas na net e na televisão de como sabotar o Hamas. Bom, e é filho do dirigente. E aconteceu com muitos, não é? Filha do Stalin, enfim, houve muita gente, os parentes do Hitler que emigraram para a Inglaterra, enfim, acontece muita vez isso, muita vez. O defroqué. Bom, mas o Kautsky era um homem que tinha sido enculturado dentro do marxismo e depois emigrou para a social-democracia e para o socialismo francês. Era assim, eu vou-vos ensinar como é que se lixa a vida, como é que se sabota a vida aos comunistas e ao projeto deles. Qual é o projeto comunista do centro? Do centro, do meio, ao fim, do que está no meio entre sociais-democratas e anarquistas. É um híbrido, é de facto um híbrido. E, aliás, ele concorrem para ali elementos que vêm dos dois lados. Em primeiro lugar, a ideia é fazer a revolução, sim senhor. Fazer a revolução socialista, sim senhor. Mas atenção, não é uma revolução para destruir o Estado, como querem os anarquistas, mas uma revolução para conquistar o Estado, para tomar conta do Estado burguês. É o contrário. Vocês querem destruir o Estado. E nós não, queremos aproveitá-lo. Eliminar a burguesia, isso claro, eliminar a burguesia. Mas o Estado não. Nós tomamos conta dele.
E como já só há proletários, porque nós eliminamos a burguesia, a pequena burguesia e a grande, só há proletários, podemos perfeitamente instalar uma ditadura feita por nós, a ditadura do proletariado. E, portanto, o regime que ainda hoje subsiste na Coreia do Norte, na China, na República Popular da China, em Cuba, é o regime da ditadura do proletariado, não é? Exatamente, da ditadura do proletariado. Bom, só há um partido único, é esse partido que manda, é o partido proletário. Aliás, com alguma lógica, não é? Dizer assim, mas se nós defendemos o proletariado e não é permitida mais nenhuma classe senão o proletariado, vamos deixar mais partidos para quê? Para defenderem os interesses dos inimigos? Não, isso não. Portanto, os outros partidos são sempre partidos ou são esquerdistas ou são reacionários e a favor do capital financeiro. E continua esta fase intermédia em que nós tomamos conta do Estado burguês e o transformamos para a nossa arma de arremesso, não se chama comunismo ainda, chama-se socialismo. É uma fase intermediária do processo histórico em que há um confronto internacional, a luta de classes sobe um patamar, sobe para o nível internacional e a luta faz-se aí. A luta faz-se entre Estado. E por isso é que nós temos que tomar conta deles, que é para termos alguma arma de arremesso contra os outros Estados burgueses que vão querer aniquilar-nos. Olha, é o que se está a dar hoje em dia. Não é por acaso que a gente vê algumas alianças feitas no Ocidente e outras alianças feitas do outro lado. Alguma semelhança entre isto há. Entre aquilo que está a passar na América Latina e a sua adesão à China e à Rússia com os BRICS. É uma coincidência? Pois será, mas está lá o Maduro, está lá o coisa, como é que eles chamam? O Lula da Silva, estão lá todos, quer dizer, é curioso. É curioso. Bom, e, portanto, no fundo, este alinhamento faz todo sentido, é o alinhamento que estava previsto pelo Marx como o fim do conflito da luta de classe, é entre Estado. E só depois de destruído o último Estado capitalista é que se pensa na dissolução do Estado por falta de função, é que se pensa na criação da fase final, que é o fim da história, que é o comunismo. Portanto, esta gente que diz na China impera o comunismo, não sabe o que é que está a dizer. Não sabe o que está a dizer. Impera o Partido Comunista, mas o comunismo só vem daqui a muito tempo. A situação que lá há é uma situação intermediária, a que eles chamam de socialismo avançado. Bom, e, portanto, e quem são os autores? Obviamente, que é Karl Marx e a sua obra, como eu digo sempre, a obra que eu gosto mais do Karl Marx é o Manifesto Comunista, porque é uma condensação feita por um catedrático, feita por um doutor, por um intelectual, para gente rústica. A Liga dos Comunistas, que era o anterior movimento que havia nos anos de 1840, antes do partido, antes de tudo, antes da Internacional, a Liga dos Comunistas pediu, precisamos de um guia, precisamos de um livro, mas tem que ser uma coisa feita para gente rústica, que nem sabe ler, outros sabem ler mal, e é daqui que nasce o Manifesto Comunista.
é uma simplificação, é uma condensaçãozinha simples, rudimentar para trabalhadores. É, a meu ver, a obra mais conseguida do próprio Karl Marx. É uma peça absolutamente notável, histórica, notável, e que teve um impacto acima de qualquer outro. É claro que toda a gente, os intelectuais, dizem todos, não, a grande obra do Marx é o Capital. Claro que é a grande tese do Marx é o Capital. Mas quem é que leu o Capital? Ninguém. Os operários não leram aquilo. É uma coisa impossível de ler. É a mesma coisa que ler o São Tomás de Aquino ou o Tolstói. É uma chatice. Portanto, não é uma coisa que tenha sido acessível ao povo trabalhador, enquanto o outro foi. Foi feito em panfletos, foi distribuído em panfletos. Bom, é claro, é uma obra extensa, está aqui bem descrita quais são as posições relevantes da obra destes autores, convém verificar. Portanto, eis as três grandes famílias que convergem para a primeira internacional. Deu resultado? Não deu. Não deu. E não deu resultado por uma razão simples. Porque eles não queriam efetivamente a mesma coisa. Os social-democratas queriam o quê? E uma coisa simples, que era, não, espera lá, revoluções, pancada, destruir o Estado, está tudo doido. Não. Nós não queremos nada disso. A única coisa que a gente tem que fazer, bem visto, é uma falsa ideia, clara, mas está bem visto, é conseguir democratizar a sociedade. Mais nada. One man, one vote. One woman, one vote. E o direito a voto recua após 18 anos. Não fica nos 21. E pronto. Não é preciso mais nada. Criamos um partido socialista, criamos um partido social-democrata e ganhamos as eleições, porque eles são 1% e nós temos a maioria. E quando ganharmos as eleições, legalmente, ficamos donos do governo e fazemos as leis, temos maioria absoluta, como o doutor Costa tem agora, e, portanto, podemos fazer leis. Os outros chiam, paciência, a democracia é isto, quem tem a maioria é que manda, e a gente faz as leis que quiser, expropria, vende, não é? Altera as leis laborais, altera os contratos coletivos de trabalho, altera, e o Estado fica socialista. Não é preciso andar a matar ninguém, não é preciso andar a esfaquear ninguém, não é preciso andar a destruir ninguém. É através das leis e dos impostos que nós vamos destruir a burguesia e vamos criar uma nova forma de vida para as classes trabalhadoras. Vamos ver. Portanto, não havia na prática uma identidade entre estas esquerdas, todas elas com o mesmo problema e todas elas sindicais, porque todas elas tinham centrais sindicais, como têm hoje. Havia centrais sindicais comunistas, centrais sindicais sociais-democratas, centrais sociais anarquistas. E o que é que aconteceu à primeira internacional? Bom, mesmo assim durou para aí 10 anos, 10, 12, não sei já quanto é que foi. E nos anos 70, 1870 e qualquer coisa, rebentou a primeira internacional. E elas dividiram-se. A primeira internacional continua, como é que ela vai, como é que ela estoura? Estoura por expulsões sucessivas. Os social-democratas expulsaram os comunistas. Ficaram eles e os anarquistas. Depois expulsaram os anarquistas. Ficaram eles e chamaram os trabalhistas ingleses, que eram das trade unions, não é? Sindicatos, de Owen, que tinham seguido o Owen. E vieram para lá. E fizeram a chamada Primeira Internacional
2,5. Não era a segunda, era a primeira 2,5. Bom, a segunda que veio a ser constituída foi a Internacional Negra, a Internacional dos Movimentos Anarquistas, que, conforme eu disse, já atuou bravamente. Eu, se estivesse lá, obviamente que estava do outro lado da barricada, mas bravamente na Guerra Civil de Espanha. Foi, por assim dizer, o canto do cisne do anarcossindicalismo, da Frente Anarquista Internacional, que se reuniu ao governo da República de Madrid para combater a revolução da direita, do general Franco e dos seus aliados, onde estava, obviamente, a Legião Portuguesa do Dr. Oliveira Salazar, onde estavam os recatés que tinham sobrado do carlismo, onde estava o próprio Hitler, que emprestou os Stukas para bombardear a Guernica, a Catalunha, onde estava tudo e mais alguma coisa. Bom, de maneira que é o fim, digamos, é o grande, la grande finale do movimento anarquista. Depois disso nunca mais foi nada, foi muito pouco. Nunca mais apareceu assim, com a pujança que mostra nessa guerra civil. Os comunistas acabaram por criar a terceira internacional, chamada Comintern, mas como critério geopolítico. Faz sentido. Que é, só entram os países que tiveram revoluções socialistas com fronteiras contíguas. Cuba nunca conseguiu entrar. Cuba nunca conseguiu ser admitido. Cuba, com uma revolução do Fidel de Castro, do Che Guevara, nunca conseguiu entrar para o Comintern. O Marechal Tito nunca conseguiu entrar para o Comintern. Porquê? Porque na guerra de 39-45, o Acordo de Alta garantia que o Tito ficava de fora, que a Jugoslávia nunca seria aliada direta do Partido Comunista Soviético. E não ficou. Teve que se aliar ao movimento terceiro-mundista, aos chamados não alinhados, com a China, depois de 1960 também, que, em primeiro lugar, esteve ligada a Stalin, em 49, e depois, em 60, com a ruptura sino-soviética, emigrou para o movimento dos não alinhados. Bom, de maneira que a questão central é esta, não é? Não havia unidade qualquer. Ainda há outro cisma no meio disto tudo. O cisma dos trotskistas. Trotsky é o herói da Revolução Bolchevique de 1917 em Moscovo. Lenin, o grande vitorioso em São Petersburgo, futura Leningrado, mas Trotsky em Moscovo. E não é por acaso que, em conjunto, vão formar o primeiro governo da Rússia bolchevique. Esse primeiro governo tem Trotsky como ministro dos negócios estrangeiros. É claro, o problema vai se pôr na sucessão. Quando o Lenin morre, quem é que vai suceder? O Trotsky? Não. O Stalin? Sim. E o Stalin, a primeira coisa que fez foi correr com o Trotsky, que acabou exilado no México, mas não bastava, como ele não se calava, continuava a proferir ataques ao stalinismo. Apareceu lá um estudante extremista, há sempre um estudante extremista que resolveu matar o Trotsky.
como houve um extremista que matou o presidente Kennedy, outro extremista matou o John Lennon, outro extremista, há sempre um extremista de serviço, o reverendo Jackson, I have a dream, também foi morto, e outro extremista que queria matar o João Paulo II, há sempre um extremista bem pago de serviço que vai executar uma tarefa solitária, que é matar estas pessoas que causam sombra, que são problemáticas, acabam mal. Isto ainda não acabou, vamos ter mais extremistas desses, hoje vão ver figurões que estão aí a passear com extremismos desses. Tenho cá os meus palpites, mas não digo. Bom, de maneira que criou-se a quarta Internacional Operária, quarta, que é a internacional dos partidos trotskistas, que se aliaram e que é considerada ainda hoje a extrema esquerda. Ora bem, se os senhores forem ver, estes partidos portugueses, não só portugueses, espanhóis e franceses, da extrema esquerda, lá vêm de braço dado com o trotskismo. A UDP, a LCI, sei lá o quê, a Liga Comunista Internacional, tinham uma data tinham falanges importantes de militantes trotskistas, não é? Portanto, a origem do Bloco de Esquerda está ligada ao trotskismo, está ligada a várias outras formas esquerdistas. E por falar nisso, cito aqui um mapa, um gráfico, que eu acho que é muito interessante os senhores verificarem, que é o mapa que está neste manual, na página 615, que se chama Quadro Genealógico do Marxismo. Quadro Genealógico do Marxismo. Afinal de contas, como é que isto começou? Para onde é que foi? O Lenin faz parte de quê? E o Tito, e o Stalin, e o Mao Tse-tung, como é que eles se relacionam em termos ideológicos? Está aqui um gráfico que simplifica o complicado, que é a função, aliás, da universidade, é simplificar e divulgar o complicado, tornar o complicado inteligível e fácil. Bom, por conseguinte, a grande diferença já vimos qual é. Quem são os autores mais importantes? Bom, é muito difícil explicar quais são os autores mais importantes, porque é subjetivo. Eu entendo que o mais importante autor do anarquismo, um dos mais importantes autores do anarquismo, é um senhor chamado Proudhon, Pierre-Joseph Proudhon, tipógrafo, um homem francês que tem várias obras também muito sintéticas, mas muito eloquentes, sobre que, aliás, os marxistas habilidosamente aproveitaram, cá está a tal parte que é copiada, mas isto é assim em tudo, vamos admirar muito, não é? Quantas indústrias automóveis é que há no mundo? Nem sei, grandes empresas automóveis, grupos automóveis, faço ideia, 20, 30, 40. Quem é que inventou a lâmpada? A lâmpada? Foi a Toyota? Não. E a roda? Foi a Ford? Não. E os motores a explosão? E o diesel? Foi o senhor Diesel, como o próprio nome indica. Então, mas todos eles têm motores diesel. Claro, copiaram. Não vão inventar a lâmpada outra vez, nem inventar a eletricidade, nem inventar a roda, nem inventar os pneus, não é verdade? E a borracha sintética foi inventada pelos alemães, nem a gasolina, nem o gasóleo,
nem os motores a explosão interna, nem o diesel, nem nada. Já existe. Vão aperfeiçoar, vão adaptar. Agora, a ideia originária não é deles. Nem, não é de nenhum deles. Não há nenhum deles que tenha tido essa ideia. Não foi nem a Toyota, nem a Hyundai, nem a Mercedes, não foi. Bom, e por conseguinte, aqui é igual. A gente não se pode admirar que eles aproveitem as ideias. A ideia do, por exemplo, do banco, de um banco para o povo, um banco que não explore o proletariado, que tenha uma taxa compatível com o proletariado, um banco cooperativo, uma caixa dos pobrezinhos, uma caixa geral para os pobres, para o trabalho, para a agricultura, a Caixa do Crédito Agrícola. Quem é que inventou isto? O mutualismo creditício. Olha, foi um senhor chamado Proudhon, o justo banco, o Banco do Povo, o justo banco das trocas, que o Owen, o tal Owen, que dá origem ao trabalhismo inglês, também propôs. Estão a ver? Tem vários autores. E agora? E agora temos a Caixa do Crédito Agrícola da Amareleja, nem sabe quem é o Owen, nem o Proudhon, mas que está ao serviço, provavelmente, do povo naquela terra. Estão a perceber? Portanto, a ideia é um pouco indiferente, porque ela depois é absorvida. E o Marx tem muito isso. O Marx é exatamente como a Toyota. Vai buscar as ideias dos outros e faz um carro que é competitivo. Mas as ideias não são dele. A dialética era de um senhor de direita que foi professor na universidade dele, chamado Friedrich Hegel, um idealista, um crente. Estão a ver? Mas que descobriu que a mecânica da evolução faz-se por tese, antítese, síntese. Tese, antítese, síntese. E ele disse, olha, isto está virado ao contrário. Vamos pôr isto ligado à matéria a produzir ideias. Mas o mecanismo em si, aquela carambola que é a dialética, foi inventada por um senhor burguês, não é? De direita nacionalista, chamado Friedrich Hegel. E ele aproveitou. E o nome da sua corrente chama-se materialismo histórico e dialético. Quem é que inventou que a ideologia era uma alienação? Outro alemão chamado Ludwig von Feuerbach. Mas ele diz mal dele, pois diz, mas tirou-lhe a teoria da alienação. A ver, a religião é uma invenção feita pelos homens para servir como instrumento ideológico, que depois se vira contra eles próprios. Não é? Isto é do Feuerbach, não é dele. Portanto, o Marx faz isto. Não tem ideias próprias? Não tem ideias próprias. O Capital está cheio delas, não é? A teoria da história, o evolucionismo do Morgan, ele continuou até à sociedade comunista. Isso a parte é dele. A ideia de que tudo depende da infraestrutura económica é dele. Aliás, é para mim a mais importante descoberta do próprio Marx. É uma descoberta absolutamente notável e muito verdadeira. Tudo tem origem nas relações de propriedade e nas relações de produção. Mas eu não gosto de ouvir isto. Pois não, não gosta. E eu compreendo que não gosto, porque é desagradável. Mas é verdade. Infelizmente é verdade. Não há consciência política fora dos interesses materiais. É o que diz o Marx. Pronto. De maneira que esta Marx, e quando eu digo Marx, digo a dupla Marx e Engels, não é? O Friedrich Engels tem talvez dos livros mais claros do marxismo, da família, da propriedade e do Estado. É muito bom, muito bom, muito bom. É o melhor, é talvez o livro mais fácil do marxismo originário. Como
síntese como resumo, brilhante. Era um homem, enfim, era um empresário, tinha uma indústria de confecções, do qual o Marx vivia. O Marx não fazia nada, a não ser estar em Londres com a sua baronesa, casou com uma baronesa alemã e tinha uma lata de filhos, morreram quase todos, enfim, uma tragédia. Tudo a viver em Londres à custa do Engels, mas o que é facto é que o outro tinha uma admiração por ele extraordinária, mas ele fez um livro fantástico, que é um livro muito mais acessível do que o Capital. Bom, é claro que depois há outros autores fundamentais, o Lenin é absolutamente fundamental, que é a aplicação prática do marxismo à realidade, não é? A expansão do marxismo para o terceiro mundo, para as colónias, tudo isso é Lenin. Não é? A própria teoria da revolução, como é que deve ser feita, é leninismo. A teoria dos compromissos é leninismo. O Lenin é um gênio mau para mim, mas um gênio da revolução. Bom, do lado do anarquismo é muito difícil. O anarquismo é uma feira, tem de tudo, não é? Já vos disse, tem tipos completamente alucinados e loucos, como o Stirner, que é um louco, que fala, o anarquismo é o exercício do egoísmo total, o egoísmo absoluto. Eu tenho que exercer o meu egoísmo absoluto e pelo somatório dos egoísmos absolutos chegamos à sociedade anárquica. É uma insânia, não é? Aliás, morreu louco, não é? Não é de admirar. Morreu no manicômio. Bom, depois há os anarquistas, muito típicos do romantismo, que eram fidalgos. O príncipe Kropotkin, o conde de Tolstói, grande escritor, ambos escritores, claro que Tolstói é melhor que o outro, que nasceram com o rabo voltado para a lua, milionários, e que pegaram nos seus feudos, é o caso do Kropotkin, pegou nos seus feudos, transformou aquilo em comunas e ele próprio foi para lá trabalhar para uma das comunas, como se fosse um dos escravos que ele lá tinha. O príncipe Kropotkin, palavras de um revoltado. Bah, coitado, não devia ser má pessoa, é só doido, não é? Mas não devia ser má pessoa. Portanto, este comunismo agrário tem pouco interesse para nós, mas, por exemplo, para os israelitas tem o maior interesse, porque os russos que vieram da experiência comunal agrária deixada pelo Kropotkin foram criar em Israel os kibbutz. Os kibbutz vêm exatamente desta experiência comunalista típica do Kropotkin. E, portanto, estes são... é claro que podia-se dizer muito mais coisas, não é? Estes são, digamos assim, os ingredientes que provocam o nascimento da esquerda, ou das esquerdas, se quiserem, contemporâneas. É claro que depois as guerras e as revoluções fazem o resto, não é? Que é, no fundo, depois o progresso histórico a materializar as ideias de uma forma diferente daquelas que elas foram concebidas. A própria... É como o sionismo, não é? O sionismo já existia antes de Israel ser restaurado, não é assim? Houve aquela tremenda perseguição hitleriana que levou ao Holocausto. Antes disso tinha havido os pogroms terríveis dos comunistas na Rússia. Na verdade, antes disso tinha havido a nossa Santa Inquisição e a Santa Inquisição Espanhola e a Santa Inquisição de todo o lado. Também fartou-se de perseguir, prender, torturar, matar os judeus, e o mundo, perante aquele horror que foi o Holocausto, ficou com um problema de consciência. Epá, estes gajos, coitados, têm que ter alguma reparação, temos que lhes dar. E é assim que nasce
da partilha na Primeira Guerra, da Palestina, do Império Otomano e do Império Alemão e tudo que foi repartido para dar aos vitoriosos. E a Inglaterra fica com a Palestina. Da presença sistemática de judeus, agora são indianos, é o que está a dar. Mas os ingleses sempre fizeram isto. Judeus no governo. Lord de Israel. Como? Lord de Israel e primeiro-ministro. Está bem, está bem, está bem. Já estou a perceber. De Israel. E outros, Balfour, mas não sei quem. Bom, mas é óbvio que havia um lobby poderoso, quer em Inglaterra, quer depois nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos a sede deles é em Nova Iorque, a Bolsa nova-iorquina está controlada pelo capital financeiro judeu, lá estão os Rothschilds, lá estão os Rockefellers, lá está toda a grandeza do dinheiro. Na Bélgica, quem controla, na Holanda, o comércio dos diamantes é a família de Beers, judia. Portanto, eu não sou antissemita porque sou judeu também, mas isto não interessa nada. Vamos pôr os factos, não é? O que interessa aqui é que a judiaria, que é um povo minoritário, quantos judeus é cá no mundo? Sei, 6 milhões, 10, nada, macaca. Não é? E, no entanto, vão ver a quantidade de prémios Nobel, vão ver a influência que eles têm em tudo o que é sítio. Desde o senhor Zelensky até ao controle do Império Otomano, que foi feito por uma família judaica chamada Nazi. É que as pessoas não sabem a história, que esse é que é o problema. Não sabem a história. Mas não sabem, não percebem nada. Não é? Quando a gente diz a banca está na mão deles, está, mas porquê? E cá também estava, não é? O Banco Espírito Santo, eles eram tecnicamente judeus. Bom, de maneira que é de alguma forma a história que depois põe em marcha estas ideias já de uma forma ligeiramente diferente, já não como os autores as propuseram, mas é que lhes dá conteúdo concreto, é que lhes dá o processo evolutivo, não é? E a materialização das ideias faz-se através dos interesses estratégicos que atuam na história. Nada é neutro. Nada é neutro. E tudo é dependente de interesses estratégicos. Ponto. Esta área é uma área que eu gosto muito, em particular, não é? A área das ideologias. Eu fui, por assim dizer, o continuador do professor Adriano Moreira nesta área. Fui por agregação, quer dizer, fiz exame para ser o continuador e penso que continuei dentro daquilo que foi o estilo que ele criou, e a nossa escola é pioneira nisto. E era pena que perdesse esta componente absolutamente fundamental da política, que é a descodificação das ideologias. O que é que está por detrás disto? E hoje em dia a alienação está a voltar porque se perdeu a chave de leitura das ideologias. Não é? E as pessoas acham que as coisas estão a acontecer por acaso, que a Agenda 2030 é boazinha, ou que não tem interesses por trás, ou que o capital financeiro deixou de mandar no mundo, ou que os governos são independentes, ou que a pequeníssima classe do Ocidente internacional, apátrida, não manda nos governos. E quantas pessoas acreditarem nisto e acreditarem que o senhor Guterres é independente e que o senhor estão a viver numa sociedade completamente alienada, estão a ser vítimas de um logro que eles próprios consentem e vão acabar mal. E vão acabar mal porque os tempos que vêm aí não são de paz, nem de sossego, nem de tréguas, vão ser pontos de
brutal viragem. Por isso é que é preciso ter chaves para descodificar o passado, o presente e o futuro. E quem conhecer bem o passado, projeta para o futuro. Não é por acaso que eu gravei há 8 anos um vídeo, está online, na Academia de Letras e Artes, a dizer, em caso de guerra, vai haver uma guerra na Ucrânia, depois a seguir vai haver uma guerra no Médio Oriente, e a guerra do Médio Oriente junta-se à da Ucrânia e alastra e cria uma guerra que vai ter episódios nucleares. Está lá! Eu não tenho uma bola de cristal. Como é que o senhor sabe isto? Está lá, quem quiser vai ver. Em caso de guerra. Como é que eu sei? Eu sei porque sei história. E um são 2. É só por aí. Não é mais nada. Tenho bola de cristal. E tenho a certeza do que estou a dizer. Absoluta. Tenho uma segurança absoluta no que estou a dizer. É claro que isto tem mais um pequeno pormenor, que é eu não posso, não é não devo, é não posso, pôr à frente da minha leitura da história os meus interesses conjunturais. Epá, eu tenho netos com um ano até aos 19. 6, 9 netos. Epá, não me convém nada que haja uma guerra. Portanto, não vai haver uma guerra, porque não me convém. Está a perceber? Como não me convém, não pode haver, não pode ser assim. Mas olha que assim podem morrer os seus netos, mas o que é que eu vou de fazer? A leitura tem que ser objetiva, tem que ser desapaixonada, eu tenho que largar os meus interesses para poder analisar friamente, objetivamente. Eu nunca consegui, devo dizer, 50 anos a virar frangos, e eu li aos pontos, centenas de pontos por ano, centenas de pontos. E lá vinha o critério mesquinho do não me dá jeito, disfarçado, menu. Não, isto não pode acontecer porque, pronto. Ou fulano é malandro a priori. Não é? O mundo que lhes apresenta a alienação televisiva e dos média é o Putin é mau e o Zelensky é bom. Será que é? Certeza? Absoluta. Ou são todos péssimos? Ou andam todos a defender interesses? É preciso ter cuidado. E quando a gente transforma isto numa espécie simplificada dos bons e os maus, não é? Começamos logo a meter o pé na argola. Logo, 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 logo. Em política não há bons. Se vocês quiserem simplificar a vossa leitura, partam deste. Não digam que eu vos disse. Digam-se, partam é deste princípio. Ninguém é bom. Estes gajos estão ao serviço de interesses. Ponto. Agora vamos ver é quais. Além dos próprios quais. Pronto. Aí tem uma chave para descodificar. Agora, o mundo fica horrível. Ah, pois fica. Fica. Então e aquele violino e vai ficar tudo bem e The Hills Are Alive e não sei o quê. Tá bem. Isto é bonito, não é? Música no coração. The hills are alive with the sound of music. É bonito, mas não é verdade. Não é verdade. Quando é que não é verdade? Nunca é verdade. Não é verdade no Mao Tse-tung, e não é verdade nos Estados Unidos da América, não é verdade em Portugal e não é verdade nunca. No Vaticano, nunca. Nunca. Não quero ir por aí. Eu percebo que é desagradável. É que horror, então eu dou um tiro na cabeça. Pá, então dê, pá. Agora, a maneira é esta, a via é esta.